Semana, o Repórter Brasil mostra uma série de reportagens com um outro olhar sobre a vida dos cortadores de cana do país. Vamos apresentar o drama de milhares de pessoas que migram das regiões mais pobres do país em busca de trabalho em São Paulo. Mas, como mão de obra barata para as usinas, a maioria vive em condições precárias nos subúrbios das cidades. A produção é da Catarse. São muitos os que descem do norte, nos motores de álcool, com seus sonhos de açúcar. E antes do dia abrir os olhos, se embrenham nos dentes do canavial. São os que cortam as pernas da cana para fazer andar as usinas do sul. Mas como pode ser doce esse caldo? Quem bebe do bagaço de gente que a cana moe e o patrão espreme? Quanto pesa a vida do trabalhador na balança do mercado? Me dê licença, ô meu rapaziada, só faça assim pra moça ver. Vamos! Por que Viraguariba corta cana? Porque o estado do Maranhão oferece esse trabalho pra gente de se destacar fora do Maranhão, porque o Maranhão é uma cidade que tem mais pouco trabalho do que o estado de São Paulo. Você veio para São Paulo cortar cana? Em primeiro lugar é o seguinte, aqui um estudo que a gente não tem, né? Adequado, né? Nós sabemos que as usinas se beneficiam dessa mão de obra barata. Essa mão de obra que vem do Nordeste, que vem do Vale do Jequitinhonha, é uma mão de obra bem-vinda para essa produção da cana, do álcool, do etanol e, sobretudo, né, do rio de dinheiro que pode estar correndo por aí. Alguns até pregam que esse tipo de trabalho vai ter que ser eliminado um dia, mas do outro lado nós pensamos com relação à questão social, porque hoje é o setor que mais emprega do estado de São Paulo. A gente hoje vivemos no mar de cana e não tem uma outra atividade a não ser a roça, a não ser o corte de cana. Dá pra sobreviver, né? Tem que ter o controle, né? Porque ele tem que pagar, ó, a gente paga o aluguel do barraco, tem uma força, tem o supermercado, tem uma farmácia, né? Tem uma roupa para as crianças, para o colégio, tudo, tem que sair tudo ali, né? Tudo aquele salário que eu ganho. Você sai 4 horas, 5 horas, retorna a vez já 5 horas de novo ou 4 horas barraco de novo. Isso é serviço de todo santo dia você enfrentar a vida desse jeito. É porque se você não puxar por você, você não chega um pagamento bom. Então você tem que puxar para a energia, para o final do mês, um pagamento mais ou menos, né? Aqui é o quarto que nós dormimos. Aqui dorme um menino maior, aí eu pego aquele colchão ali, boto aqui, dorme as 2 meninas. Aí no chão ali, ó. Aí aqui eu durmo mais ele e outro menino, nós 3. Quantas pessoas nesse São quarto? 6. E ali é o banheiro, né? O banheirozinho ali. Vocês nem chuveiro tem ainda aí, tá? Tem não. Tem chuveiro não. Tem só aquele cano ali, de cara liga, né? E aí banha nele. Não tem chuveiro não. Tô imaginando agora quando chegar o tempo do frio, aqui faz frio, né? Aí tem que ter um chuveiro quente, né? Quem vir pra cá dizer, pensar que vem cortar cana, o trabalho ser fácil, fique lá que não é fácil, o serviço é duro. Então essa lucratividade, toda essa expansão que está dentro do setor, está concentrada só na mão do usineiro. Mas tem milhões de trabalhador que está envolvido nessa cadeia que infelizmente vive de miséria, vive de um salário de fome, uma qualidade de vida, é onde traz ainda mais condições ruins para o trabalhador com relação ao salário. Então não é só as condições de vida, e sim condições dignas de sobrevivência. No Outro Olhar de hoje, a segunda matéria sobre a vida dos catadores de cana. A atividade é extremamente pesada e insalubre. Na região de Guariba e Jabuticabal, no interior de São Paulo, muitos trabalhadores precisam recorrer ao INSS por causa de problemas de saúde. Muitas vezes, esses trabalhadores ficam desassistidos, como no caso de Adão, que você vai ver agora. São muitos os casos de pessoas que chegam ao INSS por conta do trabalho insalubre dos canaviais aqui na região.
Na nossa região, uma média 30%. 30% dos trabalhadores dos canaviais apresentam problema de saúde. E precisam recorrer ao INSS. Precisam recorrer porque a pessoa não tem condições do trabalho para cortar a cana. Eu tenho pressão alta. O médico me deitou na cama, tem a hernia de disco. Agora veio o resultado do exame, deu a apneia grave. Eu tenho isso aqui que quis operar, ó, foi cana. Eu não consigo dormir, né? Meu coração fraqueou. Eu tenho que usar um aparelho. O aparelho em torno de 3.000 a 3.800 reais. O médico de psiquiatra tá aqui, ó. O médico de coração tá aqui. O médico da apneia. Essa quantidade de remédio é tudo que tu toma? Tudo que eu tomo. Me afastaram. Você não tem condições de trabalhar na cana aí, na lavoura aí. Não, serviço nenhum, aí não vai ter jeito de trabalhar. Essa perícia lá em Ribeirão, se tem condições de trabalho, esse bicho leva. A usina Moreno alega que tentou readaptá-lo em uma nova função e que o funcionário recusou o exercício da atividade. Mas eu não tenho estudo nenhum. O serviço leva da usina é catacana. Então tem muitos casos de pessoas aqui na região que deveriam estar recebendo benefício por conta de não terem condições de trabalhar e o INSS não libera esse benefício? Sim, tem sim. Tem casos sim, muitos casos. Enquanto isso a pessoa não recebe. Fica sem comer. Fica sem comer, não tem outro jeito. Mas como é que eu ia fazer? Eu ia continuar trazendo minha despesa em casa para meus filhos comer e depois como é que eu pagava? Porque a pessoa que me vende, aí a gente me conhece, né? Deixa que depois você vai resolver esse problema. Mas com 8 meses, é difícil uma coisa dessa, né? Difícil, vixe, é difícil. Aí eu falei pra pessoa, falei, ó, é o seguinte, você me para de me vender e eu vou pedir. A usina Moreno diz que o problema de Adão deve ser resolvido com o INSS. Quantos anos trabalhou cortando cana? 23 anos. 23 anos cortando cana. Cortando cana. E a gente percebe que muitos deles, o máximo é 15 safra, 18 safra, essas pessoas já se encontram sem condições nenhuma de exercer qualquer atividade na área rural. As viúvas dos cortadores de cana estão hoje na terceira reportagem do Outro Olhar. Como os salários são pagos por produtividade, os trabalhadores são pressionados a aumentar a produção até o limite do esforço físico. No interior de São Paulo, alguns deles já perderam a vida e deixaram para trás as chamadas viúvas dos canaviais. No dia que ele morreu, ele cortou 16 toneladas de cana. Ele passou mal. Depois que ele voltou a trabalhar, através até 3 horas, ele cortou 16 toneladas de cana. E veio no atestado de óbito dele que ele morreu com hemorragia pulmonar. Foram 36 anos derrubando cana no interior de São Paulo, junto com o esposo Antônio. Dona Maildes já havia perdido uma das vistas num acidente enquanto trabalhava. E mesmo enxergando o mundo pela metade, precisou continuar. Nada recebeu da empresa. Ela é uma das 20 viúvas que nessa região, nos últimos 4 anos, perderam seus maridos no trabalho exaustivo dos canaviais. Aqueles que já têm uma certa prática, tá? Ano passado o salário era de 600, 700, e os que produzem mais, né, chegam a 800, 900. Ele chegou a cortar até 30 toneladas de cana. Num dia. As usinas, é claro, elas procuram contratar aqueles que têm habilidade, que têm condições de cortar acima de 7, de 8 toneladas. Os cortadores de cana, eles terminam a safra, eles recebem aquela certinha e não tem nada. Os usineiros, quando termina a safra, eles compram máquina, eles compram caminhão, eles compram fazenda, eles arrendam outra fazenda, sempre tendo. São as duas únicas lembranças que a senhora tem dele? Que eu tenho dele, os dois garrafões. Por que o resto? O resto já era caneleira, sapatão, mochila, isso aí já foi tudo jogado fora. Mais difícil é quando chegar a hora dele chegar da roça, a hora de pôr a comida. A gente vai pôr o prato,
Via falta ele, a hora que ele chegava. Sempre ele chegava, eu via a hora que ele vinha chegando, chegava a tirar o sabatão, a roupa. Fica difícil, viu? Hoje já não se pode jogar responsabilidade em cima de um proprietário. São grupos nacionais e internacionais. Na quarta e última reportagem sobre trabalhadores nos canaviais, o Outro Olhar mostra o projeto Catende Harmonia, em Pernambuco. É uma experiência de autogestão e economia solidária, onde os próprios trabalhadores assumiram a direção da usina. Essa cana aí que vocês estão cortando vai para onde agora? É para a usina. Qual usina? É. Qual? Catende. Catende foi a maior usina de açúcar da América Latina. Seus donos ganhavam dinheiro transformando mata nativa em canavial e explorando os agricultores, que mesmo vivendo em terra fértil, com frequência passavam fome. Você já passou fome? Passei muita fome. A gente trabalhava a pulso, às vezes. Administrador com revólver, administrador com tabica. A opressão só terminou quando o Catende faliu, em 1993. Os usineiros demitiram 2.300 trabalhadores, sem pagar qualquer benefício, e fecharam as portas. Quando a gente foi demitido, a gente ficou sofrendo muito. Passamos fome, todo mundo. E ele não quis nem saber de conversa. Eu estava com 36 anos de ficha, fomos demitidos e até a época de hoje nós não recebemos nada. E as famílias precisavam, na realidade, ter uma solução. E o caminho melhor encontrado foi os trabalhadores assumirem, não é, a empresa para que ela continuasse produzindo, gerando emprego e continuasse sustentando a economia de nossa região. Os agricultores bancaram uma intensa disputa na justiça e assumiram a direção da usina no modelo de cooperativa. Seus 27 mil hectares de terra foram destinados para a reforma agrária e hoje são administrados por 4 mil famílias, em sistema de autogestão e economia solidária. A cultura foi muito difícil assim, a gente passar de trabalhar sem dono, né? A gente ser patrão, né? Conseguimos realmente vencer esta batalha, né? Quebrar todos os empecilhos. Aí de lá pra cá hoje, com a entrada do surgimento da cooperativa Harmonia, nós conseguimos diversificar nossas lavouras, as atividades, conseguimos plantar cana de açúcar, conseguimos plantar banana, piscicultura, gado. Aí mudou a vida da gente. Uma televisão, um som, ninguém via na casa dos pobres, dos trabalhadores rurais. Ninguém via. E hoje você chega na casa do trabalhador rural, você quase não acredita que é a casa do trabalhador rural, nos engenhos. Só aqueles que não se interessam. Mas aqueles que se interessam, tem tudo, plantando cana.